E nós estamos de volta com mais um MPE na TV. E hoje estamos conversando com a titular pela Promotoria da Infância e Juventude, que fala um pouquinho para a gente sobre a síndrome da alienação parental. Doutora, eu peço para a senhora tirar mais uma dúvida dos telespectadores. Vamos ver? Uma mãe que não cuida bem dos filhos, ela pode perder a guarda das crianças? Sim, porque aí, pelo que você está me narrando, já é mais uma situação de violência doméstica, né? Se a mãe agride as crianças, se ela parte para esse tipo de agressão, não só física, como também psicológica, aí para proteger as crianças é necessário que ela seja afastada até que ela faça um tratamento, frequente alcoólicos anônimos e tenha condição de novo de conviver de forma saudável com os filhos. Como a senhora mesmo disse no início da entrevista, não necessariamente essa criança tem que ficar com a mãe, né? Que é o que a gente costuma ver, né? Ela pode ficar também só com o pai. É que nós vemos de uma sociedade que ainda é um pouco machista, ainda se teve aquela ideia de que o homem tem que sair para trabalhar e a mulher ficar em casa cuidando dos filhos. Hoje já se mudou muito, a mulher sai para trabalhar fora, já há homens que ficam em casa, que cuidam dos filhos. O importante no processo para o juiz é quem tem melhores condições de cuidar da criança. Por isso, hoje em dia, se investe tanto na ideia da guarda compartilhada, que a guarda fique tanto com o pai quanto com a mãe. A criança e o adolescente tem que ficar com o genitor que vai cuidar melhor dele. Doutora, como a gente está falando do pai e da mãe cuidar dessas crianças, os avós, eles podem também assumir essa responsabilidade no caso dos pais não poderem? Sim. Caso, na falta dos pais, ou que os pais tenham que trabalhar e não tenham condições de cuidar dos filhos, a guarda pode ser repassada sim para os avós. Mas os avós também podem praticar atos de alienação parental quando eles tentam afastar os pais da criança. Então é sempre bom que os pais fiquem atentos. Se o filho não quiser ter contato com ele, comece de alguma forma a ficar distante, evitando visitas, para ficar atento se não está havendo uma alienação, se por acaso o avô não está fazendo uma campanha para denegrir a imagem do pai. De qualquer forma, o importante, eu insisto em dizer, é verificar se a criança tem um bom contato com todo mundo da família, porque isso é importante para o crescimento dela. Então, os avós também não fogem a essa regra da síndrome, não, né? Não, eles não fogem. Qualquer pessoa que tenha guarda ou autoridade sobre a criança e que comece a fazer com que a criança psicologicamente repudie ou tente se afastar de um dos seus genitores, ela está praticando esse ato consciente ou inconscientemente. E isso precisa cessar, porque a criança corre um risco de crescer sentindo a falta daquele genitor e depois sofrer porque ela não teve a presença daquele genitor na vida dela. Doutora, também a gente corre o risco dessa criança fazer parte desse jogo, né? Para tentar unir os pais. E aí, como é que o Ministério Público se porta diante dessa situação? A criança, ela é a maior vítima sempre, porque ela ainda não está psicologicamente formada. Então, muitas vezes acontece de quando, por exemplo, a mãe faz uma campanha difamatória do pai, a criança tenta defender o pai. Depois ela não sabe mais se a mãe está falando a verdade ou não, ela fica do lado da mãe. Ou ela tenta dos dois lados fazer a conciliação. Há várias situações diferentes, depende do perfil da criança, depende da gravidade dos fatos que a mãe vai imputar ao pai. O que você precisa ver? Se está prejudicando o crescimento saudável dessa criança, ela pode crescer com depressão, com ansiedade, ela pode no futuro, inclusive, repetir aquele padrão negativo, porque ela foi ensinada daquela forma. Quando a mãe diz, olha, o seu pai não veio te visitar, o seu pai está faltando, o seu pai não liga, a criança ela coloca tudo aquilo dentro dela e aquilo vai abalar muito a autoestima. Então, precisa se preocupar sempre com o bem-estar de quem está em formação psicológica, que é a criança. E quando é que a gente vê esses sintomas na criança? Como é que a gente começa a despertar, porque essa criança está sofrendo de algum tipo de síndrome? Por exemplo, os filhos que sempre conviveram muito bem com o pai e com a mãe. De repente, ocorre uma separação, muitas vezes traumática, e a criança começa, o genitor que não tem a guarda, tenta visitar e a criança começa a recusar, não quer visitar, arranja outro compromisso no horário, diz que está doente, diz que vai fazer outra coisa. Esse pai que não tem a guarda, ele tem que ficar bastante atento. Pode ser que em algum momento da separação mal resolvida, a mãe tenha começado, ou os avós, ou quem esteja com a guarda, a fazer com que a criança não o veja com bons olhos. E às vezes o pai demora muito tempo para despertar e aí a criança já se afastou dele. Então é hora, a criança começou a ficar arredia, começou a não querer contato, é hora de verificar que tem alguma coisa errada. A escola também pode ficar de olho, doutora? Todo profissional que tem contato com a criança, é importante que ele preste atenção se a criança mostra alguma alteração comportamental e avisar os pais. Até a escola mesmo pode fazer essa denúncia? O ideal é que a escola procure os pais e informe aos pais primeiro. Se isso não surtir efeito, aí sim pode se procurar o Conselho Tutelar ou o Ministério Público.
Bom, como essa é uma lei muito nova, e a gente está falando aqui de uma lei que começou agora em 2010, devem existir aí milhões de dúvidas. Como é que o Ministério Público pode ajudar essas pessoas a tirarem essas dúvidas ou até mesmo dar entrada aí num processo? Para entrar com o processo, a parte precisa, se ela não tiver condições de contratar advogado, procurar a Defensoria Pública para um atendimento. Se ela puder pagar, ela procura um advogado. Mas ainda assim, não custa nada dar um pulinho, agendar um horário no Ministério Público para ser atendido lá por um profissional gabaritado, relatar a situação e verificar mesmo se trata de uma situação de alienação parental. Porque às vezes é só uma inabilidade da pessoa em lidar com aquela separação, com aquela situação nova, que é ali que começa sempre a surgir o ato de alienação parental. Após a separação dos genitores. Às vezes, com uma orientação de um profissional tecnicamente preparado, fica mais fácil de resolver a questão. A senhora está em Sidrolândia. Exato. E as pessoas que precisarem procurar a senhora em Sidrolândia fazem como? Podem ir na Promotoria de Justiça, fica ali ao lado do fórum, que nós estamos dispostos a atender a qualquer momento. Ok, doutora. Foi um prazer ter você aqui conversando e falando sobre um assunto aí tão interessante que envolve todos nós, na verdade, né, doutora? Prazer foi meu, Valéria. Obrigada. Obrigada a você. Nós ficamos por aqui. Até o próximo MPE na TV. Tchau!